Esse é o vídeo de correção dos exercícios de estequiometria. Exercício número 2, então traz ali, para o estudo de corrosão de metais, o engenheiro expõe ao tempo uma barra de aço, que tem 96% de ferro e massa de 127 gramas. Depois que ele expõe ela ao tempo, a barra enferruja e a ferrugem então é removida, só a ferrugem da barra. Se depois da análise o engenheiro detectou ter removido 1,5 gramas de ferrugem, pergunta qual a nova massa da barra. A reação de corrosão do ferro segue abaixo. Aqui eu já arrumei, mas na lista de vocês está 2. Como na lista de vocês está 2, eu vou fazer o exercício com 2, tá? Então eu tenho a massa da barra 127 gramas e eu tenho que 96% é ferro. Então a massa da barra, que é só ferro, é quase 122 gramas. Depois a gente vai ver, porém, que essa informação ela não é necessária, tá? A massa de ferrugem que o engenheiro extraiu é de 1,5. A questão é quanto desse 1,5 antes era só ferro. Então, a gente tem, então, pela equação que está na apostila de vocês, que 2 mols de ferro reagem formando 2 mols de ferrugem. A massa molar do ferro é 56. A da ferrugem vai ser 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. Tudo isso eu vou precisar multiplicar por 2. E não só o ferro, como muitos fizeram. Essa conta dá 320. Essa dá 112. Então isso significa que 112 gramas de ferro formam 320 gramas de ferrugem. Se eu tenho 1,5 gramas de ferrugem formada, quanto de ferro foi corroído? Esse é o meu X. Eu chego ao resultado de pouco mais que meio grama, 0,525. Então eu tenho que pegar esse valor e descontar dos 127 gramas original. Eu vou ter um resultado de aproximadamente 126,5. Então vejam como não era necessário saber a concentração de ferro na barra, tá? Número 3. Uma bateria automotiva possui placas de chumbo em quantidade equivalente a tantos quilos, banhadas em uma solução contendo ácido sulfúrico, chumbo e óxido de chumbo 4. A reação ocorre segundo a equação a seguir. Se o ácido sulfúrico presente na bateria tem concentração de 30% em massa, qual a massa de solução presente no dispositivo? Bom, aqui eu tenho a equação copiada. Perceba como ele dá informações do chumbo e do ácido sulfúrico, então eu só vou lidar com esses dois aqui. Eu não vou calcular massas molares do que não precisa, tá? Então eu tenho 1 mol do chumbo, massa do chumbo molar é 207. Aqui eu tenho então 2 hidrogênios, 2 vezes 1, mais 1 enxofre 32, mais 4 oxigênios 16. Tudo isso vai dar a massa molar do ácido. E eu tenho que multiplicar tudo isso por 2 depois no final. Essa multiplicação dá 196 para 207, ou seja, 207 gramas de chumbo reagem com 196 gramas do ácido. Então, se eu tenho 8,7 kg de chumbo, quanto de ácido eu vou ter? O resultado dá 8,2 kg de ácido, só que isso é ácido puro. E eu não tenho à minha disposição ácido puro, eu tenho só diluído. Então, como eu sei que 30% do ácido que tem na bateria, 30% é da substância pura, e eu preciso de 8,2 kg dela pura, quanto dela é a mistura que está dentro da bateria? Fazendo o cálculo, eu tenho a resposta de 27,5 kg. Tá? Número 4.
Uma técnica pouco conhecida de desobstrução dos furinhos do chuveiro é pô-los de molho em vinagre. Essa obstrução ocorre por íons de cálcio e magnésio presentes em excesso na água que acabam incrustando na forma de sais insolúveis. O vinagre, solução de ácido acético 4% em massa, fórmula desse ácido está ali, reage com estes sais dissolvendo seu cátion e assim desobstrui os orifícios. Se a quantidade média que se obstrui em um chuveiro é de 24 mg de carbonato de cálcio, qual a quantidade de vinagre necessária à sua dissolução? Uma possível reação da técnica segue abaixo. Então aqui está o obstruinte, carbonato de cálcio, e aqui está a substância que no vinagre vai reagir com ele. Aqui está a solução. Então eu só preciso saber dessas duas substâncias aqui, o obstruinte e o desobstruidor. Então eu vou ter aqui 1 mol só do carbonato de cálcio, então basta somar o cálcio com o carbono, com 3 oxigênios, eu tenho 100. E aqui eu tenho que somar 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, só que são 2 mols, então eu multiplico toda essa soma por 2. Isso me dá que 100 gramas do carbonato reagem com 120 do ácido. Se eu tenho 24 mg para desobstruir, quanto de ácido eu preciso? E eu vou obter quase 30 mg. Só que isso é o ácido, é a substância pura, como eu chamei a atenção nas orientações, tá? A estequiometria sempre usa substâncias, as massas delas puras. Como o meu produto é de 4% do ácido, então eu tenho que 4% é esses 28, então esse 100% vai ser X. Então eu vou precisar de 720 mg de vinagre do produto comercial. Tá? Número 5 diz o seguinte: o sulfato de cobre, largamente usado na agropecuária como fungicida, não pode entrar em contato com ferro, pois sofre uma reação de simples troca, formando sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso, conforme a reação abaixo. Pergunta quanto de ferro 1 kg do fungicida pode agredir. Bom, para cá então eu passei a reação, o que só me importa o ferro e o sulfato. O resto não me interessa, porque eu só tenho informações ou só pede informações desses dois. Então eu tenho que 1 mol de cada de um reage com 1 mol do outro, então basta eu somar. Aqui eu tenho só o ferro, então basta eu somar a massa do cobre com o enxofre com os oxigênios. Eu tenho então que 56 gramas de ferro reagem com 159,5 gramas do sulfato. Se eu tenho 1 kg de sulfato, quanto de ferro ele ataca? E o meu X dá 0,35 kg. Termina aqui, não fala que o ferro tem impureza nem nada. Essa é a massa de ferro puro que consegue atacar. A número 6 diz o seguinte: a gasolina é uma mistura de diferentes substâncias denominadas hidrocarbonetos alifáticos. Uma das principais substâncias, cuja fórmula é CH18, está presente com 87% em massa e queima no motor com uma mistura apropriada de ar, cuja concentração de oxigênio é de cerca de 20% em massa. Se a injeção de gasolina dentro da câmara do pistão contém cerca de 50 mg da substância, qual a quantidade de ar que precisa ser injetada juntamente? A reação de combustão é a seguinte. Está ali a reação. Bom, resolvendo então. Eu tenho 2 mols dessa substância reagindo com 25 mols do oxigênio. Então eu vou ter a soma aqui de 8 carbonos, 18 hidrogênios. Somando tudo isso e multiplicando por 2, eu tenho então meus 2 mols dessa substância, 228 gramas. E os 25 mols de oxigênio, 800 gramas. Eu vou botar aqui 50 miligramas, só que 50 miligramas é só de gasolina. Então eu preciso tirar a porcentagem do que é só dessa substância ali. Isso dá 43,5. Eu poderia fazer uma regra de 3 também, né? 100% é 50 miligramas, os 87x vai dar 43,5. Então aqui eu preciso botar não 50, mas 43,5, tá? Porque é a substância pura. Então eu vou ter 43,5 vezes 800 dividido pelo 228. Isso dá 152,6 miligramas de oxigênio
puro. Como o ar não tem só oxigênio, eu tenho que ver que esse 152,6 é 20% de ar. 100% de ar é X. Isso dá pouco mais que 760 mg de ar para reagir com a 50 mg de gasolina. Como eu vou propor novos exercícios, eu não vou corrigir das 7 em diante, que elas são mais elaboradas. Depois que todos fizerem os exercícios extras, eu posso corrigir das 7 até a 10 aí. Tá? Por hoje era isso.